Muito bom dia, minha gente. Bom dia. Estamos aqui para mais uma Eucaristia, a oportunidade de celebrar o primeiro domingo do Advento. O Advento é um tempo de preparação para o Natal, por isso nós usamos as vestes roxas que nos lembram um pouco o período da Quaresma, porque o Advento, a preparação para o Natal, é um despojamento do coração. A gente prepara o Natal despojando o nosso coração, arrancando dele tudo que possa ser um obstáculo para receber Jesus menino. O cristianismo é sempre a nossa demonstração pública de que nós queremos ser uma hospedagem para Deus. Toda essa consciência de que nós temos que Deus nos habita fica ainda mais aflorada neste tempo do Natal. Porque é a festa que nós celebramos a definitiva decisão de Deus de ficar entre nós. Primeiramente por meio de seu Filho, no tempo da encarnação, os 33 anos em que Jesus passou pelo mundo somente fazendo o bem, ensinando a bondade, ensinando o cultivo das virtudes, quebrando os paradigmas, estabelecendo uma nova forma de ser religioso no mundo. E depois, com sua morte e ressurreição, a continuidade do cristianismo em nós e através de nós. Nós somos o mistério da encarnação, a continuidade deste mistério, porque Deus continua tendo a oportunidade de agir pelo mundo, de agir no mundo, de estar pelo mundo, através de nós, através da nossa carne, através do nosso sangue, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Portanto, preparar o nosso coração para a chegada de Jesus é a gente recordar um pouquinho os sacrifícios da Quaresma, as abstinências, tudo aquilo que possa educar o nosso espírito, para que a gente possa se livrar de tudo aquilo que em nós é fardo e obstáculo a essa manifestação de Deus em nós. Portanto, vamos celebrar bem hoje. Convide as pessoas que você sabe que gostariam de participar neste momento. Avise quem você puder avisar, para que a nossa Eucaristia hoje possa atingir muitos e muitos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito Bendito seja Deus e feliz reunido no amor de Cristo. Nós queremos iniciar a nossa celebração pedindo perdão a Deus. São Paulo tem uma expressão muito significativa numa das suas cartas, que ele diz que nem sempre nós conseguimos fazer o bem que nós gostaríamos. Eu sempre acredito que todo ser humano, por mais frágil que seja, ele nunca quer errar. Nós não queremos errar uns com os outros. A gente não acorda de manhã e fala: hoje eu quero magoar as pessoas. Hoje eu quero enganar as pessoas. Hoje eu quero ser injusto com as pessoas. Não. Eu acredito que o que nos leva a estas atitudes são as circunstâncias que lamentavelmente são pecaminosas e que às vezes a gente não cura em nós. Às vezes você sabe que aquela amizade lhe leva ao desvio, mas você continua indo lá. Você continua estabelecendo aquele vínculo. Às vezes você sabe que determinada situação vai despertar o que há de pior em você. Há pessoas, por exemplo, que um pouquinho de álcool que ingerem já ficam agressivas, já ficam fora de si. Então são situações que, se nós cultivamos, a gente acaba favorecendo que a gente fique muito pior do que a gente é. São Paulo tem razão. Nós queremos fazer o bem, no fundo a gente quer acertar. Mas lamentavelmente, nem sempre nós temos disposição de criar uma ambiência favorável ao acerto, a vida mais equilibrada, a vida mais harmoniosa.
Por isso que pensar sobre os nossos pecados é mais do que pensar a atitude em si. Tá bom, eu agrido muito as pessoas com as minhas palavras, eu sou grosseiro. Isso é um pecado. É um pecado porque fere você, fere quem escuta, consequentemente fere o Deus que nos habita. Aí eu sou injusto. Eu tenho uma tendência a querer retirar dos outros para eu ficar com a vantagem. Não basta olhar somente a atitude em si. A gente tem que pensar o que cria a atitude. Às vezes, para nós entendermos o pecado de hoje, nós temos que descer alguns degraus na nossa história para a gente poder entender o que é que está gerando o pecado. Há uma lenda muito interessante que dizia que 2 pescadores estavam à beira de um rio, quando de repente passou uma criança afogando. Um dos pescadores se jogou imediatamente no rio e retirou aquela criança. Continuaram a pescando, e daqui a pouco 2 crianças desceram sendo afogadas. E naquele momento não bastava que um somente se jogasse no rio. Os 2 se lançaram no rio e retiraram as 2 crianças. Daqui a pouco eram 3 crianças, e assim eles passaram um bom tempo retirando as crianças do rio. Quando de repente muitas crianças desciam, sendo afogadas pelo rio. E um deles deixou de salvar as que estavam passando e começou a caminhar na direção de uma subida que levaria a algum lugar mais adiante do que eles estavam. E o outro companheiro disse: pelo amor de Deus, agora que eu preciso tanto de você, você não estará aqui para me ajudar a retirar as crianças do rio? Foi então que sabiamente ele disse: eu vou ver quem está julgando as crianças. Eu sei que é uma decisão difícil. Nós estamos acostumados a lidar com as consequências. Pode observar que muito tempo nós perdemos lidando com as consequências das coisas. Às vezes nos falta disposição de ir na causa. Quem está julgando as crianças no rio? Se a gente para a pessoa que está julgando as crianças no rio, a gente resolve o problema de uma vez. No nosso pecado acontece exatamente assim. A gente lida com as crianças que estão sendo afogadas, a gente lamenta por elas, mas dificilmente a gente faz um recuo para tentar entender o que em nós provoca tais atitudes. A este recuo nós chamamos de terapia, a este recuo nós chamamos de amadurecimento. O fato é que todos nós, costumamos lidar muito mais com as consequências do que com as causas. O nosso agir é muito superficial, o nosso olhar é muito superficial. E de vez em quando é bom você pensar nas suas atitudes com um pouco mais de profundidade. O que lhe faz ser tão egoísta? Consegue identificar na sua história em que momento lhe faltou alguma coisa que era essencial e de repente hoje, mesmo não faltando mais, você continua agindo como se faltasse? A sua agressividade. Você que tantas vezes é grosseiro com as pessoas, quantas vezes eu preciso, a partir de uma grosseria, fazer um recuo histórico na minha vida e tentar descobrir em que momento alguém me agrediu tanto assim, que eu fiquei tão arredio a todos, tão cheio de pedras nas mãos. Onde é que está a causa deste pecado? Às vezes nós não conseguimos nos livrar das consequências dos nossos pecados por isso. A gente confessa, já sabemos que Deus nos perdoou, mas aquilo continua nos incomodando. Porque na verdade nós não fizemos um retorno à causa. A gente lidou somente com a pele, a gente não foi na carne do pecado. E enquanto a gente não chega na carne do pecado,
a pele não será curada. É igual uma infecção que vem de dentro para fora. Se a gente não cura de dentro primeiro, não se manifesta a saúde na superfície. Portanto, hoje nós queremos pedir a Deus que nos ajude a chegar à origem dos nossos pecados, para a gente aprender a lidar melhor com tudo isso que é fraco, com tudo isso que é imperfeito em nós. Não que nós deixaremos de ser imperfeitos, não. Mas nós vamos amenizar o poder da imperfeição na nossa vida. Toda vez que nós pedimos perdão e que Deus nos perdoa, fica em nós uma oportunidade linda, linda, de recomeçar e de fazer uma história ser diferente. Peça perdão por tudo aquilo que em você é desconhecido, que gera o seu egoísmo, por tudo aquilo que em você gera revolta. E o que a revolta causa? As pessoas que você despreza por ser revoltado, por não viver bem em si, por se tornar um fardo para quem convive com você. Quais são os pecados que a sua insegurança causa? Sempre vivendo em disputa, porque você se sente inseguro, então você está sempre disputando, e porque você está sempre disputando, você tem dificuldade de ser solidário, de acolher quem chega, você tem medo que o outro tome o seu espaço, que o outro tome o seu lugar. Peça que Deus hoje corrija em você, por meio de uma consciência iluminada, as suas inseguranças. Os ciúmes que a sua insegurança causa. Quantas vezes você falou mal de pessoas, atribuiu defeitos a elas que elas não têm? Tudo porque você estava enciumado. Tudo porque você se sentia inseguro, insegura. Então, na causa há uma insegurança, na consequência há o ciúme. Quantas vezes você pecou por agressividade? E lá na causa da agressividade existe inferioridade. A sensação de ser inferior, que um dia lhe foi colocada por aqueles que estavam ao seu redor, por frases mentirosas que você ouviu, ou por momentos em que a sua fraqueza prevaleceu sobre as suas coragens. Você foi humilhado, você foi humilhada. E sentindo-se inferior, você começou a querer pisar nos outros. E hoje, quando você peca porque pisa nos outros, há uma inferioridade lá dentro que precisa ser curada. Permitamos que hoje Deus venha nos iluminar e nos ensinar a entender por que funcionamos assim, por que estamos assim. E não somente olhar para o nosso pecado como consequência, mas a gente acelerar ainda mais a nossa conversão buscando as causas dos nossos pecados e terapeuticamente sermos cuidados por Deus para que Ele nos liberte de tudo isso. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Neste momento, você que tem uma intenção para colocar nessa Eucaristia, eu gostaria que você fizesse.
Gostaria que você recordasse as pessoas que você ama, que estão doentes, as pessoas que você ama, que faleceram, as pessoas que você ama, que estão necessitadas de oração, as pessoas que você ama e que estão fazendo aniversário. Mas eu gostaria também de colocar todos os que são desconhecidos de nós e que hoje precisam ser visitados pela graça de Deus. Rezo também pelos 42 anos de casados de Valdo e Penca, pela saúde de Euler Marques Andrade, Dona Elda, mãe da minha amiga Valéria Maluf, pelo aniversário da minha mãe, que eu estou tendo a alegria de ter na minha casa esses dias, Dona Ana, minha matriz, minha grande professora. Quero rezar também pelas minhas amigas Loura Campos e Aninha Campos, são irmãs que também estão aniversariando essa semana. Rezar pela minha amiga Angélica, que faz aniversário amanhã, e pela Maria Júlia, neta da Maria Ângela e do Denis, filha do meu querido irmão, o Léo, e a Liana. Isso, eu estava com a Eliana na cabeça, mas é Liana. O Léo e a Liana, a Maria Júlia fez aniversário ontem, quero colocar a intenção deles também. E a Kelly, esposa do Douglas é da internet, que nos ajuda aqui junto com o João a fazermos a transmissão desta missa. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações, para não termos o Teu amor, o Teu temor, por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós Tua face e nos entregastes à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos.
Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E como um homem que a partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para que o Senhor não nos encontre dormindo. É uma frase. Claro que nós não estamos nos referindo ao sono necessário e que é bom dormir todo dia para a gente poder estar inteiros. Mas o Senhor Jesus se referia a essa letargia que às vezes nós passamos um bom tempo da nossa vida sem que estejamos despertos. Sim. O que nos torna vivos, o que dá qualidade à nossa vida, é o quanto a nossa consciência está dispersa, ou melhor, desperta. A qualidade da nossa vida está intimamente ligada ao despertar da consciência. Eu sei que quando nós falamos consciência, naturalmente nós entendemos. Mas hoje eu gostaria de dar um significado ainda mais profundo sobre isso. A consciência é este lugar em nós em que o mal nunca prevalece. A consciência é o tribunal que há dentro de nós, que nos indica exatamente quando nós erramos e quando nós acertamos. A consciência é aquilo que há de mais desperto dentro de nós. E que eu não tenho dúvida de que no conselho de Jesus hoje, nessa parábola muito simples, de um homem que vai viajar e deixa a sua casa aos cuidados dos seus empregados, e de maneira especial ao porteiro, porque o porteiro é aquele que vigia para que nenhum assaltante possa entrar. Então a consciência funciona na nossa vida como este porteiro que tem o poder de abrir e fechar as portas.
É a consciência que nos acusa quando nós estamos no lugar errado. Ninguém precisa lhe dizer. Quando você percebe, é engraçado como que as questões espirituais se manifestam fisicamente em nós. Quando você está em perigo, quando você está envolvida com pessoas perigosas, você tem uma descarga química. O seu corpo ressente, não é verdade? Te dá até um mal-estar. Esse é um dos mistérios da consciência. Essa parte viva em nós, essa parte viva, que é onde Deus habita. Para mim não há diferença, o lugar onde Deus habita e a nossa consciência. Este lugar sagrado, este território sagrado, é aqui que tudo em mim fica esclarecido. Você sabe muito bem, quando era criança, certamente sua mãe também lhe mandava fazer o exame de consciência antes de dormir. A minha mãe, que está aqui hoje, sempre nos pedia que fizéssemos isso. Ninguém vá dormir sem antes fazer o seu exame de consciência. Isto é, escute aquela parte que em você é sábia, aquela parte que não te bajula, aquela parte que não mente para você. Em muitos momentos a gente mente para nós. Nossa, você está ótimo, você está lindo, você está maravilhoso, nossa, isso que você fez hoje é maravilhoso. A consciência vem lá e fala, não é tão maravilhoso assim não. A consciência é a parte que em nós não tem equívoco. É a parte que vigia, é a parte que abre portas, é a parte que fecha portas. Mas todo este potencial pode sim ficar adormecido. A consciência precisa ser acordada todo santo dia, para que ela continue fazendo o seu papel de nos esclarecer. Para que ela continue cada vez mais dilatando os ambientes para que nós fiquemos cada vez mais conscientes. A psicanálise nos diz que os nossos processos inconscientes são aqueles que nós não conhecemos e que, portanto, não temos liberdade de agir sobre eles. Quando eles chegam em nós, eles nos dominam e nós muitas vezes agimos movidos por impulsos inconscientes. É o que a gente falava no ato penitencial. Quando nós precisamos colocar na pauta do dia um lidar cada vez mais profundo com a gente, que nos faz chegar às causas nas nossas consequências. O nosso viver muitas vezes é tão superficial que a gente passa uma vida inteira lidando com as consequências das coisas. Às vezes a vida da pessoa está infeliz por isso. Ela passa uma vida inteira somente lidando com consequências dos erros, porque ela não teve sabedoria, disposição de chegar às causas e parar de julgar as crianças. Por que você erra tanto nos seus relacionamentos? Porque talvez você chegue para o relacionamento com um nível de expectativas tão alto que ninguém vai ser capaz de cumprir isso para você. Então volta lá, pare de julgar as crianças na água, pare de julgar tantas expectativas sobre as pessoas. Não são as pessoas que estão errando com você, é você que está chegando com expectativas altas demais. Ou então está procurando valores em lugares em que eles não estão presentes. Quer encontrar uma pessoa bacana, mas vai no lugar errado. Tenha consciência do que você busca, para que depois você não fique frustrado do resultado que encontrou para aquilo que buscava. Então, eu preciso fazer com que os meus processos inconscientes fiquem conscientes. E a vida fica mais qualificada assim. Quanto menos eu for tomado, guiado pelas minhas forças inconscientes, maior liberdade eu terei de decidir sobre isso, sobre aquilo. Eu terei mais liberdade em não ser uma pessoa, por exemplo, ciumenta. Na hora que o movimento do ciúme vier em mim, eu respiro fundo, racionalizo e falo, opa, isso é inconsciente, não há motivo, essa pessoa gosta de mim, eu tenho um bom relacionamento com ela, eu não sou dono dela, não tenho o direito de acorrentá-la aos meus pés. Você racionaliza, isso fica consciente e você naturalmente para de sofrer com ciúme. É mágica? Não.
É da noite para o dia? Não. Mas também, se você não começar em algum momento da sua vida, você será eternamente essa pessoa melindrosa, difícil, que ninguém pode contar a verdade para você, que todo mundo precisa mentir para você, porque você não está preparada para saber a verdade sem ser tomada pelos seus ciúmes. Às vezes a injustiça é um fruto inconsciente em nós. Como a gente falava, em algum momento da vida fomos muito injustiçados, não corrigimos isso. Aí o movimento da injustiça vem, você quer injustiçar todo mundo como uma forma de punir aqueles que um dia lhe machucaram, que foram injustos com você. Não, não é justo isso. Você está apenas reproduzindo com os outros aquilo que tanto lhe feriu, aquilo que tanto lhe machucou. Toma consciência disso. Opa, eu não quero fazer com os outros o que fizeram comigo. Vou corrigir a minha história. É igual o filho que sofreu muito com o alcoolismo dos pais. De repente, sem perceber, tornam-se alcoólatras também. E começam a imprimir nos filhos exatamente o mesmo sofrimento, ou às vezes até pior, do sofrimento que viveram com seus pais. Não corrigiram a história. Tiveram a oportunidade e não corrigiram. Às vezes você reproduz com seus filhos exatamente aquilo que você tanto repudiou, aquilo que você tanto condenou nos seus pais. Então, a consciência, à medida que ela vai tomando conta de nós, os nossos processos inconscientes vão ficando mais compreendidos. Por isso que a gente tem que correr atrás de tudo que nos ajuda. Terapia, sim, nos ajuda a nos libertar dos nossos fantasmas. Amizade, para mim, é a terapia por excelência. Nada pode nos curar mais do que uma roda de amigos. Mas não estou falando daquela roda de amigos que você senta e bebe a noite inteira e só fala bobagem. Não, isso para mim é companheirismo. Estou falando de amizade verdadeiras, que é quando você percebe que o outro tem um interesse por você. O outro tem disposição em ouvir as suas dores. O outro tem a intenção de lhe fazer superar aquilo que ele sabe que é frágil em você. Falando de amizade mesmo, de vínculo verdadeiro. Não essa banalidade que nós chamamos de amizade por aí. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito pelos nossos substantivos. Chamamos de amigo quem só conhecido é. Não, estou falando de amizade, daquelas pessoas que você tem prazer de abrir a porta da sua casa, que se alegrarão com as suas alegrias, que se entristecerão com as suas tristezas e que se interessarão pelo seu processo humano. Quero crescer com você. É por isso que eu, de bom grado, aceito, sei distinguir dentro de mim os amigos da minha intimidade, os amigos que eu trago para dentro da minha casa. Eu sei distinguir direitinho, mas eu aceito toda vez que você me chama de seu amigo. Porque eu acredito no que acontece entre nós. Quantas vezes eu, como padre, pude entrar na sua vida pela porta da frente? Ou quantas vezes também eu pude entrar pela porta da cozinha, aquela que você abre para poucas pessoas? Quantas vezes eu me sentei à mesa com você? Como está acontecendo agora? Eu tendo a oportunidade de dizer alguma coisa a você, isso fazer sentido para você, você sentir o seu coração se remexer dentro de você, nossa, como eu preciso ouvir isso, Padre. Quantas vezes ao término da missa eu leio o carinho de vocês nos comentários e dizendo, seja na espiritualidade do dia, ou seja na missa como hoje estamos celebrando, você dizendo, obrigado, Padre, era tudo o que eu precisava. Eu acho que eu ficaria bem preocupado se você dissesse, era tudo que eu queria ouvir, não é verdade? Não, porque nós misturamos o Evangelho na nossa vida. A minha postura de padre sempre foi essa. E se um dia eu não puder mais continuar fazendo isso, eu deixo, porque eu não vou abrir mão disso. Se um dia me proibirem de misturar o Evangelho à minha vida, perde o meu sentido como padre. Eu preciso misturar o Evangelho na minha vida, porque é assim que você se sente dentro dessa celebração.
Eu sei que você vive as mesmas questões que eu sei que você sofre dos mesmos males que eu não estou aqui para dar receita mágica para ninguém, eu estou aqui apenas partilhando o que acontece comigo. E eu sei que nós necessitamos de amizades terapêuticas, de pessoas que nos coloquem no nosso lugar, de pessoas que nos ajudem a escancarar as portas do nosso inconsciente, para a gente se conhecer um pouco mais. Isso acontece nas nossas conversas, minha gente, quando a gente começa a reinterpretar os nossos medos, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco das nossas histórias. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipriani me mandou 3 áudios, eu acordei com os áudios dela de manhã, toda chorosa, dizendo que ela é exagerada em tudo e que hoje ela estava sofrendo tudo em dobro. E que ela estava sentindo muita dor pelo namorado que está internado, e ela estava chorando sem parar, e eu falei para ela, chora mesmo, sua alma é sensível. Ela falou, mas neste momento eu sinto que eu estou sem fé. Se você acha que Deus está preocupado com isso, foi Ele quem te fez. Ele te fez assim, exagerada. E deve cutucar na Nossa Senhora, olha lá, ó, chorando igual a condenada. E Nossa Senhora é essa, quem mandou o senhor fazer ela exagerada daquele jeito? Eu falei assim, alegre-se. Pare de interpretar isso como algo defeituoso em você. É esse ser exagerado que cria as decorações lindas que você cria. É esse ser exagerado que dá prazer da gente ter você a vida inteira por perto, engraçada, generosa, não se economiza em nada e nem com ninguém. Quando é amiga de verdade, e se precisar de você a qualquer hora do dia e da noite, você está aí, porque você é exagerada. E também quando pega implicância, sai da frente. É assim que funciona. Você é artista, minha filha, tudo em você é exagerado. E eu falava para ela, para isso que a gente é amigo, para a gente acolher como a gente é. É assim que a gente se cura. Quando a gente tem a oportunidade de colocar para fora quem nós somos. Se a gente não tem a oportunidade de fazer isso, não é amizade. Então a consciência, à medida em que a gente vai abrindo as portas do inconsciente, ela vai assumindo o comando. Ser uma pessoa desperta. Certa vez, perguntaram a Buda, este grande mestre da espiritualidade, que tornou-se um grande representante, né, de uma filosofia religiosa que está presente no mundo inteiro, de maneira especial na Ásia. Perguntaram para ele, quem você é? Um Deus, um santo ou um anjo? Ele disse, nenhum dos 3. Eu sou apenas um homem desperto. Olha que lindo isso. O encontro com a palavra de Jesus de hoje. Não durmam. Não fiquem entorpecidos. Porque às vezes quando nós não queremos lidar com os nossos problemas, ou quando a nossa consciência fala o que nós precisamos ouvir, a gente corre para os potes de remédio. Ao invés de viver o que a consciência está propondo, a gente vai entorpecer o corpo com medicações. Sim, a medicação é importante quando nós estamos doentes, mas não para fugir de problemas. Problema não é doença, tristeza não é doença. A tristeza vira doença quando ela se torna crônica, quando a gente não consegue superá-la de jeito nenhum. Mas primeiro a gente tem que ter tentado tudo. Tem que ter tentado uma atividade física, tem que ter tentado uma mudança nos hábitos alimentares. Excesso de açúcar nos deprime. Já está provado, comprovado. Essa dieta açucarada que nós levamos na vida, não comemos doce demais. Ela nos inflama, ela provoca um monte de caos dentro de nós. Nós comemos mal, nós vivemos mal, nós dormimos mal, nós não temos rituais de descanso. Então, antes de tentar mudar tudo isso, a gente já vai para o remédio para dormir.
A gente já corre nas medicações que nos entorpecem. Não, o ser humano nasceu para viver conflituado. Quanto mais conflituado nós estivermos, mais despertos nós estamos, porque são os conflitos que nos acordam, são os conflitos que nos mantêm vivos, são os conflitos que nos despertam, inclusive para a gente encontrar soluções. Uma pessoa acomodada não vê solução em nada e nem quer solução. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda hoje conversavam, eu e a Cris, minha sobrinha, como existem pessoas que se acomodam nos seus problemas e querem que a gente fique cuidando delas eternamente, pede isso, pede aquilo, tudo elas acham que nós somos obrigados a dar, porque num determinado momento da vida, elas decidiram que elas ficariam acomodadas, que elas não iriam buscar os seus sonhos e que as outras pessoas seriam responsáveis por levá-las nas costas. Ninguém é obrigado a levar ninguém nas costas. O que Jesus nos recomenda é que a gente se ampare uns aos outros. É diferente de levar nas costas. Acorda. Vá viver a sua vida, vá qualificar os seus dias. Antes de tomar os remédios, pergunte se você não está acomodado naquela situação que está lhe adoecendo. Será que você não está cuidando apenas das consequências? Vai um pouco nas causas. Modifique as estruturas da sua vida. Tenha coragem de ouvir esse evangelho de hoje e entender que você é o vigia e que você não pode dormir um segundo. E é por isso que, quando a gente dorme direito, nós acordamos mais despertos, mais atentos. Quem dorme mal fica sonolento o dia inteiro. Quando a gente faz bem o dever de casa do dia, a gente dorme melhor à noite e no outro dia a gente está mais qualificado para viver a vida. Viver despertos foi o conselho de Buda aos budistas e para todos aqueles que admiram a filosofia budista, como a dinâmica do desprendimento, do não desejar tanto, do querer menos materialmente para se conseguir mais espiritualmente. Que os budistas são tão despojados, a filosofia sugere tanto despojamento, que nós podemos colocar no paralelo com Jesus. O mesmo paralelo, ou melhor, o mesmo despojamento que Jesus pedia, sugeria. Não permita que as coisas materiais venham lhe aprisionar, porque as coisas materiais colocam travas na consciência. Você vai deixar de observar o que é espiritual. Você vai ficar para cuidar do que é matéria. Você vai ficar um cachorro amarrado nas suas coisas, quando na verdade você precisa estar atento ao que entra em você, quais são as influências que você está recebendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está falando. Acorde, não permaneça adormecido, não fique passivo diante de tudo aquilo que lhe entorpece, que entra na sua alma e que faz às vezes um mal terrível à sua saúde emocional, à sua saúde espiritual. Hoje de manhã também eu já amanheci dando conselho. Uma amiga minha que está tentando se livrar de um relacionamento abusivo, ela me mandou um áudio chorando dizendo: dói na carne a saudade que eu sinto dele. Dói na carne a saudade que eu sinto dele. E eu falei para ela: é a mesma coisa que livrar-se da droga. Você sabe que te destrói e mesmo assim você tem saudade. É por isso que você precisa colocar como porteira de tudo isso a sua consciência, porque é ela que racionaliza. Saudade de quê? Dos gritos que ele dava? Saudade de quê? Da agressividade que ele já demonstrava? Saudade de quê? Das imposições que ele fazia para que você deixasse de ser quem você é? Saudade de quê? Das imposições que ele lhe colocava, que ele se submetia, inclusive de situações que lhe depreciavam? Racionaliza. Somente a consciência faz essas perguntas certas. Quer dizer, ai, que saudade. Saudade de quê? É o que um amigo faz com a gente? Saudade de ser capacho dele? De ser traído a vida inteira? Você tem saudade de ser um lixo? É assim que ele lhe tratava. Desromantiza. É o que a consciência vai fazer. Desromantiza. Pare de idealizar. Não era lindo assim como você diz.
Ah, a pessoa morre, ela fica a pessoa melhor pessoa do mundo. Mentira! Ela não era tão maravilhosa assim, e ela não fica maravilhosa porque morreu. Vamos chorar as lágrimas certas. Sinto falta, mas ele era um cão também, não posso negar. Sinto falta dele, mas ele também me dava um trabalho. Tudo isso ajuda a curar o luto. Não é que você está sendo injusto com a pessoa, não, você está só colocando ela no lugar certo. Não está idealizando. Era um excelente marido, era, mas também não era maravilhoso assim, como eu estou achando que era, só porque ele morreu. E aí a sua consciência coloca tudo no lugar. Faz justiça. Sofra pelo que merece ser sofrido, mas não sofra por aquilo que você está inventando que era. Sofra pelo que era a realidade, mas não sofra pelo que você inventou, que você romantizou, que você leu muita Sabrina na sua vida, você leu muito Sidney Sheldon, e você tem o mito do amor romântico todo vivo dentro de você. Leu Malu? Não, sofra pelo que realmente é, mas deixa ir embora o que você inventou. É a consciência que faz isso. Uma pessoa desperta está sempre atento àquilo pelo qual ela de fato merece sofrer. E ela precisa sofrer. Porque somente quando a gente sofre, a gente vive o luto. Não adianta você fingir. Não, vai voltar. Igual eu falei, essa semana eu escrevi sobre isso no Instagram. Se tiver que se desencantar, desencante-se até o fim, até não sobrar uma gota de ilusão. Mas desencante-se. Porque desencanto pela metade nunca fecha a porta, nunca cura. Você fica eternamente, será? Não. É a consciência que lhe mantém desperto. Então, se nós estamos em relacionamentos abusivos e não estamos com coragem de romper, foi porque em algum momento a consciência estava dormindo, nós não a acordamos, nós não pedimos a sua opinião, ou nós não ouvimos o que ela estava dizendo. Se nós estamos nas drogas, nos vícios, a gente sabe que aquela toxina só nos faz mal, aquela toxina só nos mata e a gente continua fazendo, a consciência está precisando acordar. Se eu continuo escravo dos meus ciúmes, das minhas mazelas, se eu continuo miserável, fofoqueiro, enjoado, aborrecido, a minha consciência está dormindo, precisa acordar. Porque o mundo não merece a minha rabugice. O mundo não merece o meu enjoamento. Quando eu sou enjoado, eu sou o primeiro a ser prejudicado, ainda mais o outro. Desperta tu que dormes. Seja o vigia, seja o guia. E não permita, em absoluto, em nenhuma circunstância, que você se entorpeça de pessoas que lhe distanciam da sua verdade, ou de drogas que você joga no organismo para esquecer. A melhor forma de viver a vida é vigiando, é vivendo despertos. Quanto mais acordados nós estivermos, maior será a possibilidade da nossa consciência nos colocar no lugar certo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu na mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas oferendas, pedindo que o Senhor transforme, junto com o pão e o vinho, todas as nossas realidades, tudo aquilo que em nós precisa ser mais santo, mais esclarecido e mais vivo.
Bendito seja Senhor Deus do universo pelo pão que vos apresentamos, fruto do trabalho humano que para nós hoje vai se tornando pão da vida. Nossa Senhora, nossa humanidade, enviada pelo Senhor em nossa divindade. Bendito seja esse Senhor do universo pelo bem que vos apresentamos, fruto do trabalho humano que para nós hoje vai se tornando vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre, pelo santo infinito. Ó Senhor, nosso sacrifício e pão oferecido e consagrado. Mas, Senhor, de todas as pessoas, purificai o meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos de sacrifício, para o nosso nome, para o nosso bem, de toda a igreja. Recebeu, Deus, essas oferendas, que escolhemos entre os dons que nos destes e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção. Torne-se prêmio da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. corações ao alto, Nosso coração está em Deus. demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Poder de Deus. Retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Você que nos acompanha em casa, receba a presença de Jesus na sua vida
Senhor que desperta a sua consciência, que lhe abre o entendimento, o Senhor que quebra a ignorância, que tantas vezes lhe faz viver no erro, que tantas vezes lhe faz escolher o equívoco. Receba hoje a presença de Jesus na sua vida. Ele que é amor, misericórdia, e que está inteiramente à sua disposição para lhe ajudar a viver as suas libertações. Receba hoje a presença de Jesus na sua vida. Faça com Ele o pacto de querer viver sempre consciente, desperto, atento a tudo aquilo que você precisa se dizer. Receba hoje do Senhor o dom de ser amigo, o dom de fazer amigos e de viver terapeuticamente o amadurecimento que a amizade pode lhe trazer. Receba hoje do Senhor a coragem de ir às causas de seus pecados, de ir buscar as origens dos seus conflitos e a viver os enfrentamentos necessários para superá-los. Que o Senhor hoje lhe conceda toda sorte de bens. Que hoje o Senhor abençoe suas escolhas, liberte o seu coração de todas as amarras, de tudo aquilo que é inconsciente e opressivo em sua vida. Que o Senhor hoje lhe fortaleça para as mudanças, para as decisões, e ainda que lhe tragam algum sofrimento, prepararão a sua vitória. Que o Senhor hoje lhe conceda a graça de um novo tempo, de uma vida nova. Que o Senhor hoje desça sobre a sua vida, sobre o seu coração, as bênçãos necessárias para um novo tempo, para uma nova época. Hoje o Senhor lhe fortalece e restitui a coragem e devolve o ânimo perdido. Para que você continue sendo atento, viva acordado, sempre desperto. E que seus olhos saibam identificar o que realmente importa, o que realmente merece ser vivido. Oremos.
Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Me lembrei agora ao final da missa, que hoje faz um ano que o senhor Marcelo Demetrio, lá de Cruzeiro, que nós tivemos a oportunidade de conhecer a dona Miriam, Priscila, como é que é o nome do mesmo da outra irmã? Miriam, desculpe. Uma família muito especial de Cruzeiro que eu tive a oportunidade de conhecer. Dona Miriam, um ser humano lindo, e há um ano ela perdeu o seu esposo. Por um caminho um pouco estranho, eu acabei entrando na vida da família. E anteontem, falando com ela, uma mensagem que ela tinha me deixado no telefone, ela dizia de como era difícil administrar a saudade que sentia. E eu falava para ela que o luto é sempre assim mesmo. Quando a gente ama muito, a gente demora a sepultar. Mas depois de um tempo a saudade vai ficando bonita dentro da gente. E é isso que eu quero desejar a esta família. A dona Miriam, suas filhas, seus amigos, os irmãos do Sr. Marcelo. Que o Sr. Marcelo continue vivo no coração de vocês com toda aquela alegria que ele sempre teve. Eu me esqueci no início, já queria ter colocado na intenção, ao longo da missa eu fui lembrando, mas agora ao final eu quero colocar então também. Mas essa intenção unida a todos aqueles que estão conosco neste momento. Parabéns, dona Ana, que Deus abençoe muito a senhora. Obrigada. Continue linda, leve. Para mim está sendo uma alegria passar meu aniversário aqui, se celebrando para mim, para nós. Isso mesmo. Muito obrigada. Agradeço a Deus que me proporcionou essa alegria. Amém. Junto com meus amigos. Isso. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz um bom domingo. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos mantenha vivos e despertos. Não é assim,